Olá, amantes de tecnologia, sejam bem-vindos a mais um vídeo, Heisenberg falando aqui. E pessoal, no vídeo de hoje eu tenho um pouco de comentário a falar sobre a quarentena. Isso, exatamente, quarentena do coronavírus. O que isso tem a ver com tecnologia, cara? Hoje eu tô aqui para dizer mais ou menos o porquê que eu aprendi certas coisas durante a quarentena. Durante o processo de quarentena, eu sei que é um processo necessário, sei que é um processo que é um pouco amargo. Entretanto, eu consegui aprender algumas coisas durante o processo de quarentena que pode praticamente enriquecer não só o meu conhecimento, mas também a minha profissão. Bem, durante o processo de quarentena eu estudei muito sobre questões de programação, estilo de programação, design pattern, linguagens como React e Kotlin. E até agora eu tô sendo bem sucedido, não tive nenhum problema com isso. O que aconteceu mais ou menos é que eu cheguei a um ponto em que eu pensei, poxa, eu tô estudando coisa demais e não tô sabendo organizar. Quando eu estudo, quando eu tô programando, eu costumeiramente eu tento pôr em prática aquilo que eu tô estudando. Por exemplo, eu tô estudando Python, eu coloco ali sei lá, até um blocozinho de notas só pra fazer mesmo a ditação, Python só pra ir fazendo. Depois talvez eu teste, que pra mim é meio complicado essa questão de teste. Eu tenho medo em testar meus códigos, sendo bem sincero. E durante esse processo eu tava discutindo com alguns amigos de um grupo em inglês, de alguns amigos da Inglaterra. Não são nem amigos, na verdade, são caras de um grupo de Telegram que a gente conversa bastante. Então eles me disseram uma coisa assim que eu fiquei um pouco abismado, que tipo, um deles tem aquela cultura do minimalismo. O que é isso? O minimalismo é você ter menos e em vez de mais. Cada vez que você tem menos, eles acreditam que a felicidade se encontra de você ter menos coisas, gastar com menos comida, gastar com menos móveis, essas coisas. E eu não sou muito expert nesse assunto, eu tô estudando um pouco sobre isso. Talvez eu possa até ser adepto desse movimento mais na frente. Mas enfim, um deles é minimalista e programador também. E ele me explicou mais ou menos como a gente pode unir a programação com o minimalismo. E eu fui estudar um pouco o assunto e realmente eu vi, cara, isso pode ser prático, pode ser realmente aplicável. E aí eu fiz a questão de pesquisar um pouco sobre o tema, pesquisar se realmente era viável e talvez seja. Eu passei 3 dias mais ou menos estudando, botando em prática isso pra ver se realmente funcionava. E cara, realmente abriu muito a minha mente. Realmente eu fiz vários testes, fiz várias incrementações em várias linhas de código e realmente, pelo que me pareceu, parece bem mais fácil de programar. Olha só a loucura, cara. Quando a gente programa, a gente tem a ilusão que quanto mais melhor. A gente pensa que a gente vai fazer um programa em Python, a gente pensa que vai fazer o Java, o programa vai falar sozinho, vai mostrar uma planilha do lado, tudo que você tem ali, ela vai falar pra você. Não. O que a gente tem esse pensamento quando começa a programar. A gente pensa que nosso programa vai ser o melhor programa do mundo, pensa que vai ser o programa mais incrementado do mundo, quando na verdade não vai. A gente, na maioria das coisas que a gente tem que fazer em programação, você tem que ter noção o seguinte: você não vale o que acha que vale. Logo, você tem na sua cabeça a ideia que quanto mais, melhor. O que é uma ideia errada. Por exemplo, muitas vezes quando a gente faz um aplicativo que é para ser simples, a gente coloca muita coisa. Por exemplo, um aplicativo que eu fiz uma vez de controle de estoque, eu acabei incrementando demais. Sei que nessa jogada eu acabei colocando até controle de alarme, que não tinha nada a ver. O que eu quero dizer com isso? Às vezes, quando a gente programa, você não precisa colocar tudo de uma vez só. Você precisa colocar só algumas coisas. E esse é a jogada do minimalismo. O minimalismo faz justamente isso. Ele pega o que é essencial e coloca como o primordial naquela aplicação. O que faz com que a gente foque em certas coisas e deixe outras coisas de lado. Deixando, por exemplo, uma função que é uma função não funcional, deixa de lado. Uma função que não vai precisar agora, deixa de lado. Vou focar primeiramente nessa aqui. Por exemplo, no controle de estoque, eu tenho que focar primeiramente no cadastro de produto, no cadastro de amostragem de produto. Depois eu faço a edição. Depois eu faço isso. Você tem que focar em coisas primordiais. Que você focando em coisas primordiais, por exemplo, como a interface. A interface não é uma coisa primordial. Beleza, você faz front-end, você é programador front-end, aí sim é essencial, mas, por exemplo, você que é front-end, o back-end não é essencial. Então, praticamente sempre vai ter uma coisa que não é essencial no seu processo de programação. E o bom do minimalismo é justamente isso, é você saber focar o que realmente é importante e saber minimizar as coisas que não são. Durante o meu processo de programação, eu sempre tive a mania de sempre tentar inventar coisa nova dentro do código. Por exemplo, tal função deu errado, mas eu não quero excluir essa função porque talvez funcione lá na frente, eu vou e comento a função. O que acontece? Meu código fica todo mal indentado, meu código geralmente fica todo mal feito. Esse é um hábito que eu tô deixando de ter. Por exemplo, eu tô programando agora em Kotlin e costumeiramente aparece uma coisa assim. Então geralmente eu comento, mas depois de muito tempo, quando a função já tá funcionando, eu vou lá e apago, porque fica muito mais fácil para mim, principalmente para trabalhar com isso. Eu tô tentando incrementar agora esse novo tipo de programação, mas só pelo que eu vi, ele já mostra que talvez a gente
seja muito preocupado com coisas não essenciais do nosso código, da nossa aplicação, o que torna a nossa aplicação até de um nível mais baixo. Acredite, porque se você conhece aquele ditado, tudo que você melhorar o que já tá bom estraga. Então é justamente isso. Você melhorar uma aplicação que já tá boa, já tá com todos os pré-requisitos, já tá com todos os requisitos funcionais ativos, e você querer incrementar mais coisa, talvez estrague a sua aplicação em vez dela melhorar. Então pessoal, é praticamente esse o vídeo. Eu só vim aqui fazer um comentário sobre isso que eu aprendi durante o processo de quarentena. É claro, tem mais coisa que eu aprendi, muito mais coisa. Próximo vídeo vai ser sobre Kotlin, justamente porque eu tô estudando Kotlin agora para um trabalho da faculdade. E cara, meu Deus, velho, eu tô muito animado para falar sobre esse vídeo, porque é um vídeo muito importante que eu quero fazer, e eu peço que vocês não percam esse vídeo, tá? Assistam se possível. Então até o próximo vídeo, valeu, foi e tchau.